Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores deputados, caros munícipes, o Grupo Municipal do Partido Socialista gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar e louvar o trabalho desenvolvido por parte do Executivo da Câmara Municipal, em particular pela senhora vereadora Sofia Ataíde, pelo Dr. Paulo Santos e demais equipa, também e principalmente pela disponibilidade e amabilidade com que procuraram esclarecer todas as nossas dúvidas, com que acederam às várias audições e sessões de debate e de partilha, inclusivamente por incluírem no plano que hoje está em apreço e que estamos a analisar, algumas das propostas apresentadas por parte do Partido Socialista. Com efeito, foram, portanto, como foi já referido, neste documento de 102 páginas elencam-se 722 contributos que foram apresentados para este plano. O Partido Socialista apresentou 17 muito concretos e bastante detalhados. Nem todos foram introduzidos com o detalhe que nós consideraríamos necessário, mas acima de tudo queríamos começar por clarificar que nunca encontrarão no Partido Socialista uma força de bloqueio, de entrave, e que faremos sempre parte da solução na resposta à problemática das pessoas em situação de sem-abrigo no país, em particular na cidade de Lisboa. Infelizmente, como no próprio documento acaba por efetuar um enquadramento bastante detalhado relativamente ao cenário e ao panorama atual, mas também à própria evolução do enquadramento desta fragilidade, nós temos, portanto, cerca de 1/3 das pessoas em situação de sem-abrigo encontram-se em Lisboa, o que é bastante alarmante e que reforça precisamente a resposta que nós temos que ser capazes de lhes dar. Ao contrário do que foi referido por parte de alguns deputados de outros grupos municipais, Housing First, por exemplo, é uma iniciativa europeia. Não é inovador, nem é irreverente ou único no nosso país ou na nossa cidade nós darmos uma resposta ou procurarmos dar uma resposta às pessoas que estão perante esta situação vulnerável e de fragilidade. Inclusivamente, os dados europeus e os estudos mais recentes apontam para comparações desde 2009. Foi também em 2009 que foi implementada a primeira estratégia nacional no nosso país sobre a matéria e, portanto, acima de tudo, mais do que procurar louros ou fazer acusações, creio que devemos unir-nos em conjunto para tentar sanar este problema e dar uma resposta às pessoas que efetivamente precisam, tendo em conta a fragilidade e a vulnerabilidade em que se encontram. Relativamente ao plano, nós partilhamos, portanto, vamos naturalmente votar favoravelmente ao mesmo, partilhamos, uma vez mais, esta postura responsável e de intenção, não só de acompanhar e de monitorizar, mas de garantir a efetiva execução do mesmo. E, acima de tudo, a dúvida que nos coloca diz respeito não só a outras questões que já foram colocadas por parte dos outros deputados relativamente ao horizonte temporal de execução, mas mesmo das várias estratégias e linhas de ação que nós consideramos que deviam ser, se calhar, mais detalhadas ou do conhecimento de todos. Portanto, nós referimos a 23 objetivos, 89 medidas concretas. Como eu referi, nós apresentámos várias e apresentámos várias com detalhes muito concretos, fruto do contributo de muitas das juntas de freguesia que são lideradas por eleitos do Partido Socialista e que dão um contributo fundamental na cidade de Lisboa para tentar ajudar estas pessoas. Muitas delas são referidas no próprio documento, mas queremos, acima de tudo, mostrar que esta abordagem e esta intervenção tem que ser transversal. E, acima de tudo, a questão que se coloca diz respeito não só, portanto, a questões de execução orçamental, mas à falta de estratégia e de concretização da mesma, na medida em que temos algumas dúvidas sobre quando, em que moldes, como é que se pretende, por exemplo, alargar a resposta do Housing First, aumentar, como referido, para os tais 1.700 lugares de alojamento para estas pessoas, além das lacunas que são referidas, porque fruto de outras recomendações e de algumas intervenções, falou-se bastante de dependências, de alcoolismo, inclusivamente o documento versa sobre pessoas idosas, mas, por exemplo, não fala de pessoas com deficiência, não fala de outro tipo de especificidades, fala-se de formação, escolaridade, se calhar não se fala tanto ou não se foca no facto de grande parte das pessoas que se encontram nesta condição não terem qualquer escolaridade, porque a grande maioria não se sabia a escolaridade ou não tinham escolaridade de ensino superior ou de ensino secundário, por exemplo. Relativamente a questões mais concretas que o Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou e que vou passar a citar, tem precisamente também a ver com a questão que diz respeito, por exemplo, à conciliação das rotas de distribuição alimentares, a parcerias que já percebemos que são relativamente controversas ou polémicas
porque ouvimos perspectivas dispares e distintas sobre o apoio e a disponibilidade da Câmara Municipal. Sobre isto dizer que há cerca de 1h30 saiu uma notícia, agora não me recordo ao certo, do meio de comunicação social, creio que foi no Público, de declarações do Sr. Presidente Carlos Moedas a dizer que está à espera de uma resposta do Governo para resolver um problema em Arroios. Saiu às 3h38, se não estou em erro, do dia de hoje, e portanto nós estamos aqui a discutir este plano, mas aparentemente o Sr. Presidente, que não se encontra presente, está a fazer declarações paralelas sobre imputar responsabilidades ao Governo de uma estratégia que nós estamos aqui a deliberar e a apreciar. E portanto, esta informação assimétrica paralela que não dá claramente, mas nem revela uma estratégia concertada, transversal e aprofundada para resolver o tema, acima de tudo é isso que nos preocupa, porque nós não sabemos, uma vez mais, qual é que é a estratégia efetivamente, como é que a Câmara pretende concretizar estes compromissos. E volto a dizer, nós revemos nestes compromissos, somos solidários, consideramos que são fundamentais, louvamos o trabalho desenvolvido, acima de tudo queremos é fazer mais, fazer melhor e perceber como é que podemos então contribuir e ser parte ativa nesta solução. A título de exemplo também, fala-se de exemplos de iniciativas que já existem de restaurantes e de parcerias solidárias, mas acima de tudo queremos encontrar outro tipo de alternativa, que neste caso que permita e que dê melhores condições e dignidade às pessoas que se encontram nesta situação. Falamos, por exemplo, também da questão de acompanhamento gratuito de medicação psiquiátrica, porque fala-se de questões de saúde mental, fala-se de acesso, por exemplo, de inclusão no plano de saúde 65+, mas não se fala efetivamente da questão da medicação e do acompanhamento personalizado detalhadamente e, portanto, acima de tudo a questão que queremos colocar é esta: como é que e quando, em que moldes é que a Câmara Municipal pretende executar esta estratégia? Somos solidários e sensíveis ao facto de ser uma estratégia há 7 anos, que naturalmente se calhar não deve nem pode ser tão detalhada neste momento, mas nós acima de tudo temos que saber com o que é que queremos contar, com o que é que vamos contar e como é que estas pessoas se podem orientar e ultrapassar esta condição de vulnerabilidade extrema em que infelizmente se encontram. E portanto acima de tudo era isto, portanto contar com o nosso apoio, com a disponibilidade do Partido Socialista para ultrapassar esta problemática, para contar com uma solução ativa e uma participação de qualidade e rigorosa e, acima de tudo, será isto. Portanto, contar com o nosso apoio, nossa responsabilidade, mas dar-nos respostas, mas mais do que a nós, às pessoas de que elas necessitam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.